Olá, pessoal. Vamos continuar a correção agora no bloco 4 de língua portuguesa. Vamos continuar sempre com o pensamento de ler, analisar, refletir, compreender sobre as questões propostas no simulado. Lembrando que o foco dessa prova do SAEB é leitura e interpretação dos gêneros textuais. Depois que você leu a questão, você vai analisar as alternativas para identificar apenas uma correta. E para identificar essa alternativa correta, vá analisando uma por uma. Muitas vezes você vai encontrar alternativas que são muito parecidas. Então, a tia Jocilene vai pedir a vocês para ler atentamente, porque tem alguma coisa que vai deixar com que aquela alternativa não seja correta. Às vezes uma palavra, uma pontuação. Então, vamos ler atentamente. Neste texto aí, a vassoura, que é uma HQ, você vai fazer a leitura, você já realizou o simulado, fez a leitura. No texto, uma passagem engraçada desse texto é: letra A, amarre um feixe de ramos secos. B, a versão moderna da vassoura tem suas limitações. C, bata numa superfície dura. E D, enfie o cabo da vassoura no feixe. Qual você acha que é a passagem engraçada? A versão moderna da vassoura tem suas limitações? Muito bem, a alternativa correta é a letra D. Vamos comentar por que vocês chegaram a essa conclusão? Verificando lá no texto, olha que engraçado aqui. A vassoura está ligada onde? Na tomada. Então, é uma versão mais moderna? Sim, né? Vamos para a questão de número 2. No trecho, caso a vassoura não preste, ela poderá ter outras utilidades. A palavra sublinhada refere-se a altura do voo, a bengala da bruxa, a bruxa machucada ou a vassoura mágica? Vassoura mágica. A quem está se referindo esse ela? A vassoura mágica. Então, a alternativa correta, letra D. Muito bem. O texto é divertido, principalmente porque A, apresenta uma bruxa trapalhona e medrosa. B, dá instruções sobre como fabricar uma vassoura. C, ensina como a bruxa deve limpar a sua casa. D, trata-se de como fazer uma vassoura e usá-la no fogão. Qual é a alternativa correta? Vamos falar alto? A alternativa correta é a letra A. Por quê? Vamos explicar por que é? A letra A está falando que é uma bruxa trapalhona e medrosa. Vamos voltar lá ao texto e verificar. Olha a cara da bruxa. Ela é muito trapalhona. Ela vai sair com a vassoura sem tirar da tomada? Ela vai pegar voo pulando de uma cadeira? Ela é um pouco trapalhona. Quando você identificar a correta, dá uma lida também das outras questões para você descartar a possibilidade de que a outra que seja a correta. Por exemplo, dá instruções de como fabricar uma vassoura. Não, lá não está ensinando. Ah, tia Jocilene, mas aqui está falando que primeiro, enfia o cabo no feixe, né? Bata até... Está ensinando, tia Jocilene, prender com os pregos. Sim, este também está ensinando, não tá? Só que aqui fala principalmente. O que significa principalmente? É o principal assunto deste texto. A principal função dele não foi ensinar a gente a fazer uma vassoura. Foi a gente se divertir, porque ela é uma bruxa trapalhona e medrosa. Tá vendo como essas alternativas querem nos confundir? Vamos para a questão de número... Qual número, pessoal? 4. Isso. Tem um texto sobre a Eva Furnari. Pessoal, este texto é um texto
biografia. Por quê? Porque ela está falando da autora, falando sobre a vida dela, como pessoa e como escritora. Então, a alternativa é assim. A questão, no trecho, ao longo de sua carreira, Eva Furnária recebeu prêmios. Entre eles, contam o Jabuti. A palavra destacada, eles, refere-se a... Antes de marcarmos a alternativa correta, a professora vai explicar que Jabuti é o nome de um prêmio, tá? E até já veio falando aqui, ó. Recebeu prêmios, entre eles, Jabuti. Então, é o nome de um prêmio que existe na literatura brasileira. Ele está se referindo aos lápis, aos livros, aos pincéis ou aos prêmios? Aos prêmios. Alternativa correta, letra D. Vamos para a questão de número 5. O trecho que contém uma ideia de tempo é: Eva Furnari nasceu em Roma, radicando-se em São Paulo, formando-se no ano de 1976. Seu primeiro livro foi lançado pela Ática. Essas expressões que estão sublinhadas, qual delas indica a ideia de tempo, pessoal? A alternativa é a letra C. Parabéns! A turma do 5º ano A está de parabéns, está obtendo um excelente resultado. Estamos marcando várias questões corretas, vários alunos acertando. Em Roma e em São Paulo indica o quê? Um local. Pela Ática é uma instituição, é uma editora. Vamos seguir para a questão de número? Qual número, pessoal? Isso. É um texto que fala meu diário. É um gênero textual, diário. Então, a questão número 6, os dois textos falam sobre pais. Observe que o texto 1, ele está todo escrito somente com palavras, e no texto 2, ele está escrito utilizando desenhos e palavras. Os dois textos falam sobre pais, mas apenas o segundo texto fala. Somente o segundo trata dos horários impostos pelos pais. Comenta sobre as broncas dos pais. Fala sobre as brincadeiras dos pais. Ou letra D, discute sobre os que os pais fazem. Alternativa correta, letra D. A questão 7, no texto meu diário, frases como: pai é um negócio fogo, o Beto é o maior folgado, me show a brincadeira, indicam um tipo de linguagem utilizada mais por idosos, professores, crianças ou cientistas. Quem é que fala mais assim nessa linguagem? Idosos. Quando fala pai é um negócio fogo. Crianças. A linguagem das crianças, alternativa correta. Alternativa de número 8. É um texto que é uma fábula. É um gênero textual, fábula, o menino que mentia. Depois de você ler o texto sobre a fábula, você vai marcar. O texto tem a finalidade de... Pessoal, novamente a tia vai explicar. O que significa finalidade? Qual é a função desse texto? Para que ele serve? Isso significa finalidade. Então, o texto tem a finalidade de dar uma informação, fazer uma propaganda, registrar um acontecimento ou transmitir um ensinamento. Qual é a alternativa correta? Letra D. Sabe por que a letra D? Porque o texto que nós lemos para marcar essa alternativa é uma fábula. E toda fábula tem uma moral no final. O que é uma moral? Um ensinamento.
A moral é essa daqui, ó, pessoal. Ninguém acredita quando o mentiroso fala a verdade. Essa é a moral da fábula, ou seja, este é o ensinamento que vai transmitir. Vamos para a questão 9? No final da história, pode-se entender que as ovelhas fugiram do pastor, os vizinhos assustaram o rebanho, o lobo comeu todo o rebanho, o jovem pastor pediu socorro. Qual é a alternativa correta? C. O lobo comeu todo o rebanho. Como você chegou nessa alternativa que era correta, nessa conclusão? Porque o menino gritou socorro, socorro. Os vizinhos ouviram, mas acharam que era caçoada. Ninguém socorreu. E o pastor perdeu todo o rebanho. Vamos para a última questão. A última questão você leu o texto sobre qual personagem? Frankenstein. Você leu o texto sobre o Frankenstein? Então, a alternativa correta é? B. Alternativa D. Frankenstein ganhou um sobrenome. Vamos para a última questão, a de número 11. O que é a de número 11? Qual é o gênero textual? Uma história em quadrinhos. Pessoal, essa história em quadrinhos, ela tem 4 partes. Você precisa ler cada uma, identificando, além das palavras, a expressão visual dos personagens. Isso é muito importante. Essa menina aí, essa personagem, no primeiro quadrinho, falou: eu não entendo essa história de dentes de leite. Eles não são bons, porque tem que ser trocados. Eles não são bons, por que tem que ser trocados? Fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Além disso, a situação não está boa para a gente ficar desperdiçando dentes. Usa o espelho para observar a beleza dos seus dentes. A alternativa correta qual é? Muito bem! Quem acertou, parabéns! Se você se enganou e marcou outra alternativa, não tem importância, nós estamos aqui para nos prepararmos. Lembrando que o foco da prova do SAEB é leitura, análise, compreensão e interpretação de textos, em que são expostos vários gêneros textuais. Cada questão traz 4 alternativas e você vai marcar apenas uma correta. A nossa prova SAEB da nossa escola está marcada para o dia 10 de novembro. Até lá, ainda faremos mais simulados preparatórios. Tudo vai dar certo.